Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Happy Hour da Confraria Literária, o nosso Happy Confra. Hoje estamos aqui sem o nosso amigo Ivan, que não pôde comparecer, infelizmente, por motivos pessoais, então a gente vai aproveitar para falar mal dele, é claro, né? Queria aproveitar o programa de hoje para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Não só a gente, né? Vocês também conhecerem um pouquinho melhor os integrantes aqui do Happy Confra, certo? E claro que o assunto é livro, né? O nosso assunto principal aqui é livro. Então eu vou começar fazendo uma pergunta para o Edinho e depois você faz uma pergunta também sobre livros, curiosidade para qualquer um dos outros nossos amigos. Ok. Como é que você começou a ler? Claro que foi na escola e tal. Não, mas como os livros entraram na sua vida, e se é que entraram e você não está enganando a gente, só legal. sabe falar de Capitu. Eu só sei falar de Capitu, Machado de Assis. Os contos, Malemar. Não, na realidade, assim, eu comecei a ler livro em virtude do colégio, né, da escola, mas eu tinha um amigo, o Alexandre, que gostava muito de ler e escrever. E aí ele falou assim pra mim, você tem que entrar no mundo do livro. Por quê, cara? É muito interessante, você começa a expandir mais os seus conhecimentos, seu vocabulário, meu vocabulário, não que hoje seja excelente, mas meu vocabulário era muito ruim, eu trocava palavra, como troco o nome, eu trocava palavras. E aí ele me aconselhou, e aí ele falou, cara, tem um livro legal para te dar, que é o melhor livro que você vai gostar. E aí eu falei, ok, me dá o livro. Aí ele me deu um livro, não lembro o nome do escritor, mas lembro o nome do livro, Martini Seco. Martini Seco? Era Martini Seco. livro pequeno policial. Desculpa o palavreado, manhaca. Detestei. Detestei. Eu falei, O próprio cara, Martini é ruim, né? Ruim, ainda seco. A bebida é ruim. Aí ele falou assim, não, cara, isso foi pra você, agora começa a ler outro livro e tal. Daí eu fui ler o Neymar de Barros, Deus Negro. Aí eu gostei. Aí foi aí que eu comecei a despertar um pouquinho mais para a leitura. Por quê? O Deus Negro, inclusive eu quero ver se eu acho esse livro novamente, que eu não acho um sebo, então alguém tiver, por favor, manda para mim, tá? Esse livro, eu lembro que ele abordava muito uma questão social, ele abordava preconceitos, e tinha uma coisa que era muito interessante, que ele falava assim, como você avaliava uma prostituta, entendeu? E aí tinha uma frase, é meio pesada algumas coisas dele, mas é muito interessante. Aí ele fala, você não pode olhar a prostituta única e exclusivamente como um depósito de esperma. Ela tem uma alma, ela tem um espírito, ela tem outras atribuições que não é só aquilo. E você precisa entender o porquê que aquela pessoa se levou ao mundo da prostituição e não simplesmente porque ela é uma prostituta e é taxada por todos. E um bom Além de livro para tudo quebrar isso, sua virgindade foi basicamente literária, né? isso, cara. Foi tá basicamente ali, né? isso, entendeu, cara? Então foi um livro que, você vê, a primeira vez a gente nunca esquece. Né, Pois cara? Então foi essa a minha introdução. Gente, eu não conheço nenhum dos dois livros que você falou. Pois então, Alguém tá vendo? conhece? Também não. Impressionante como esse mundo é vasto, né? Exatamente. Vivendo e cara. aprendendo. Espero que eles existam, né? Você não sonhou nem criou, tem toda uma história Tem toda aí. uma história, né? Mas é que eu sonhei, sou muito criativo, né? Não, mas é sério, o segundo livro é Deus Negro, Neymar de Barros. É muito bom. Quantos anos você tinha? Putz, cara, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Iniciação mesmo. Iniciação, Tá. acho que uns 12 anos. Tá. É isso aí, uns 12 anos. Entendeu? E aí foi onde eu comecei a gostar de literatura. Só que agora, né, a gente ficou um tempo aí, teve a minha amiga Regiane que me resgatou aí pra voltar a ler, né? E voltei. Tem uma fase da vida que às vezes a gente se afasta mesmo. Você falando isso me lembrou nessa época que eu li A Queda para o Alto. Vocês lembram desse livro? Eu lembro do título, não lembro do livro, Queda para o Alto. Que Do Herzler, que era uma menina que se sentia menino, mas na época não era falado tão claro assim, né? E aí ela foi... Eu sei que ela tem uma passagem até na FEBEM, né? Ela acho que adotava um nome de homem, Anderson Herzler, que era o sobrenome e tal. Era o bigode lá na FEBEM. É uma história real e foi até o Suplicy que tirou ela da FEBEM. Gente, é difícil. Não sei nem como eu tô lembrando disso. Eu nem lembrava que o livro existia, mas faz Tá tanto na sua memória tempo. e a gente tá puxando. E ela, né, escrevia também poesias e tal. Não sei, eu sei lá, na época foi uma... Era um livro que o pessoal na minha escola, assim, a gente estava lendo bastante. Eu acho que eu tinha uns 14 anos. A gente não conhece, né?
E a danada ainda se matou, gente. Eu vou falar logo. Foi triste. Isso me marcou bastante, porque estava indo tudo bem naquela fase. Por que que ela não aguentou mais um pouco, sabe? A danada ou o danado. Já viu Esse é com o problema spoiler maior, esse. né? Já. Mas é tão antigo, né? Esse, Não, mas Feliz ela se Ano mata no Velho. livro? A história é real, é a história da vida dela mesmo. tá, Ela então não morreu conta, mesmo, tá. na Mas sabe verdade. uma coisa que você está falando, Rê, que é muito interessante quando você fala de literatura? Eu acho que é atemporal. Não existe nem recente, nem Não. passado, nem futuro. Às vezes a gente fala assim, pô, é um livro antigo, é alguma... mas tem tanta coisa boa de livros antigos, né? Sim. Assim, de décadas. Não está na moda Séculos. agora, mas a gente falando, a história ainda está valendo, né? Você falou agora que nem o Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Feliz Ano Velho. Velho. Blackout, meu, lembra que ele escreveu Blackout? Ele pintou a Paulista toda Odiei de vermelho, odiei cara. aquele livro. Eu adorei Nossa aquele livro, Senhora. cara. Eu Ai, achei que muito engraçado. louco, meu. Eu achei muito louco. Mas então, entra num outro estilo de leitura. Aliás, né? aproveitando então, por que você odiou esse livro? Porque uma curiosidade que eu tenho também é um livro que vocês odiaram. Mas eu quero saber um que vocês lembram, assim, que resgataram aí do passado, e também um que vocês odiaram, por Então, favor. eu li Feliz Ano Velho. Muito palavrão para minha Não, idade, eu para gostei, mim. eu Sei lá, eu gostei nunca fui muito de gostava. palavrão. O que me marcou ali é que tinha muito palavrão. Não, eu gostei do livro, é um livro impactante porque Foi sim. conta, né, a história de como ele ficou paraplégico, né? Paraplégico. Sim. E por Um mergulho, não foi? Foi Era na idiota, ponte né? Ele foi lá em São mergulhar Vicente, num né? lago, ou alguma coisa que era rasa. Ponte, esqueci o nome da ponte. Eu sei que é em São Vicente, eu conheço essa ponte. Enfim, e assim, por um... Mas eu acho que era, enfim, assim, é uma história interessante porque filho de quem ele é, né? Eu acho que isso deu para ele esse caminho. Mas quando eu li, e eu tinha essa mania de querer ler um autor e falar, eu quero ler outra coisa dele para ver se é interessante também, né? Eu fui ler Blackout. Então, Blackout é porque ele é uma ficção que a gente viu que não é nem tanto ficção, porque na pandemia aconteceu isso, né? Ficar a Paulista totalmente sem ninguém. Parada. Mas, para mim, era uma coisa absurda. E parece uma ficção científica, alguma coisa assim, sabe? De você planejar ou para você visualizar uma coisa que na minha cabeça não existia. E eu falei, não gostei. Incomodou, não gosto. né, na verdade. E eu não gosto de ficção. Eu não gosto de... Eu não consigo compreender ficção científica. Não é uma coisa que eu goste muito. E aquele livro me remeteu a uma coisa que não era plausível para mim. Então eu me senti incomodada. Eu falei, não gosto disso, não quero isso para mim. Essa sua história me lembra o 1964, certo? George Orwell. 84. Obrigada. Eu sempre falo algo errado. Só 20 anos de Big diferença. Brother, né? A questão das câmeras. Do irmão, o Sim, grande irmão e sim. tal. Esse livro me incomodou, você falou, porque também é uma coisa que eu via como... Eu lia e falava, gente, o pior que isso é possível de acontecer. Isso que está falando. Então, que tá aí você vê acontecendo aonde a humanidade é capaz de chegar, como as pessoas podem ser ali, a massa manipulada, tudo ali. Ai, a história dos ratos que tem lá, ai, quanta coisa incômoda. Me incomodou demais esse Mas livro. é muito real, né? É profético. Mas que não é ruim, não é ruim. É ruim de ler para mim. Para mim foi Sim. ruim de ler. Me incomodou bastante, mas isso né? foi comigo Jantar E é Secreto. profético, esse que é o problema. Então, e aconteceu isso comigo no Jantar Secreto. Quando eu li Jantar Secreto, eu li, gostei da história, muito bem escrita, mas eu Rafael fiquei Montes. apavorada. Não é que eu não gostei, mas eu fiquei apavorada, porque eu falei, se as pessoas realmente forem falar, vamos testar fazer isso, você perde, sei lá, para mim, moralidade, você perde. E eu comentei isso quando a gente fez o podcast falando sobre esse livro. Eu terminei o livro. No mesmo dia, no dia seguinte, eu peguei o livro espírita. Eu falei, preciso tomar um passo. Não, eu preciso limpar. Fazer um desafio. Qualquer coisa. Eu preciso exorcizar esse livro de mim, porque não deu certo, né? Mas eu Vocês acho... conhecem? Exorcizar o livro. Você conhece a história do livro? Canibalismo. É Vocês me canibalismo. contaram, né? Então, é um canibalismo, Então, mas lembra ele que eu falei que parecia que tinha um filme? Tem um filme, O Menu, Credo. que é exatamente, ele servia
carne e fez um sucessinho. Então, é que o contexto, quando você fala só do canibalismo, já é um assunto controverso. Ok. Mas quando a maneira como ele explora esse canibalismo, como ele... E como as pessoas entram conscientemente, eles querem comer carne humana, né? Porque vira chique. E virou um produto. Virou um produto de. Lá não, no Jantar Secreto todo mundo sabia, virou um artigo de luxo e que as pessoas pagavam caríssimo por aquilo. E isso me incomodou. Mas, enfim, é o que acontece com qualquer um, né? O que acontece assim, você lê um livro que você não vai com a história, você não vai com o tema, ou você se assusta. Cada um é diferente, né? Mas eu fico aqui pensando, assim, por que assusta, né? Por que assusta? Por que incomoda? E eu acho que mais interessante e desafiador é a gente pensar nisso ao invés de só desistir, né? Ou desistir do livro, ou desistir de pensar sobre isso. Eu não gostei e pronto. Eu acho que o grande desafio é a gente pensar por que incomodou. Porque se incomodou, alguma coisa daquilo tem dentro de nós. Sim. Né? E que está desafiando a gente, que está incomodando, está tirando a gente da zona de conforto. Perfeito. E aí a gente tem que pensar, o que tem ali naquele personagem que tem dentro de mim e eu não entro em contato. Porque a gente tem o canibal dentro da gente. Ai, credo. Não é o canibal que é engraçado, canibal, né? assim, a gente Mas tem várias formas de canibalismo. Tem a maldade. Eu ia falar do negócio do Chile, O que eu quero dizer é que a gente tem a maldade, a gente tem esse lado mais assim. E não é o canibalismo do livro que me incomodou. Me incomodou a sociedade. A futilidade. Não, a futilidade. Então, mas é isso que eu quero dizer. Sabe? A futilidade, a maldade, tudo isso está dentro de nós. Porque isso é universal. Sim. É do ser humano. Então, quando a gente olha, quase como se olhar no espelho. A gente está olhando tudo aquilo que nós também temos dentro de nós, mas a gente aprendeu a dosar o que é correto, como a gente senta, como a gente se comporta, né? Mas muitas vezes a gente tem alguns instintos que não são tão... bonitos assim. Mas aí isso incomodaria quando você está lendo ou não? Porque assim, você falando, eu estava pensando. No meu caso, com esse livro que eu falei, o que me incomodou é o medo da possibilidade daquilo acontecer. Porque podia ser real. E eu não... É real, você tem razão. É real. E, já né? Eu li na época da pandemia, inclusive. Maravilha, hein? Que incentivo, né? Fiquei com a cabeça boa. Eu acho que você começa a pensar mais coletivo, né? Eu não estava com medo de ter maldade em mim, nada disso. Eu estava com medo daquilo virar realidade, da gente passar por um sofrimento desse. Isso, né? Eu lia bastante por uma época livros sobre a Segunda Guerra, né, nazismo e tal. E aquilo também sempre me incomodou, mas mesmo assim eu acabava sendo atraída. Até que chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais ver esse assunto. Mas porque também é um assunto que eu não me conformo como a gente pôde chegar naquele ponto, tal. E o pior é ver, como você diz, hoje em dia, a humanidade, parece que a história só vai se repetindo. Aquilo que é um absurdo tão grande, ainda bem que se fala sempre e se relata, pode voltar a acontecer. E as pessoas não percebem que elas estão agindo, né? Sim. Desse jeito, daquilo que você criticava, que você acha um absurdo, você acaba levando. O problema é não perceber, porque, é um por exemplo, perigo, é o perigo para mim, entendeu? É perigo. Porque quando acontece uma situação onde você é confrontado com uma coisa muito fora do comum, um fato acontece e aquilo é fora do comum, você não sabe como agir. Você vai agir, você vai saber depois com as consequências daquele ato. Mas você não consegue. Não, é profundo, mas, por exemplo, hoje, quem passou na época, quem viveu, quem serviu, que são o caso pelo menos dos meus avós que estavam vivos nessa época, a percepção deles era outra. Não que fosse certo ou errado, mas parecia uma coisa um pouco distante. Quando você vai ter noção realmente do que aconteceu, quando você olha para realmente o que aconteceu, você consegue criar um juízo de valor e ficar apavorado. Mas na hora que está acontecendo... A gente não parece tem muita noção. Que está dentro do caldeirão e não enxerga. Essa é a função da arte, essa é a função da literatura, a função do cinema. Você, se você fosse ver isso ao vivo, você não sobreviveria. Você não ia aguentar. Sim, sim. Então, eu acho que a arte tem que mexer com a gente. Do lado do que você falou, está tudo dentro da gente, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para
se maravilhar com isso, se amedrontar, né? Chorar, rir, se enojar, sem ter que passar por isso. Isso. Projeta, A Cláudia, né? A gente Eu projeta. acho que você não precisa passar, mas que nesse caso do 1984... Pois é. Mas a Cláudia colocou uma coisa muito interessante, né? O ser humano é mais fácil ele se afastar do que ele enfrentar. Sim. Né? Então, o que acontece? Às vezes, é porque assim a gente fala, num primeiro momento, a gente está trazendo um assunto que se torna uma polêmica, né? Mas será que esse meu mal, ele se manifesta a esse ponto de eu querer comer alguém? Né? Cara, comer então, literalmente. Literalmente, tem gente. Comer formas literalmente. de arte que também te levam a pensar Que em te outras leva a coisas pensar em outras também. coisas, entendeu? Agora, onde que a gente tem que olhar? A gente tem aí você falou de juízo de valores, né? Também tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes a gente se empolga tanto ou se amedronta tanto com alguma coisa que em outra cultura é normal. Então vamos lá, eu vou fazer uma provocação aqui pequena, né? Mas é uma provocação. As mulheres dessa mesa, vocês se importariam se seus maridos tivessem mais 5 mulheres? Obrigado, Edinho, pela essa pergunta. Os homens dessa mesa suportariam ter mais alguma mulher além da sua? Eu sinceramente não, cara. Então, Você né? Não, mas onde Porque a mulher dele não está aqui. Claro que você vai responder, Não. claro que não. Lógico que não. acho que não. Pode dar o spoiler. Uma vez ele brincou, a gente tava voltando no carro, ele brincou, alguma coisa assim. Aí eu fiz assim, tipo isso. Eu falei assim, Deda, você vai deixar ele falar? Ela falou assim, ixi, não dá conta nem. Ele não consegue nem. Eu sei que ele tá brincando que ele não consegue nem dar conta Dá de conta mim. nem de mim, vai querer mais uma Vocês esposa. entenderam, cara? Não dou conta nem da minha, quanto mais da outra. Não, né? mas se a gente for para esse lado, também são outras coisas que São não. outras. Umas culturas que não Então, dá para entender e que mas estão lá aí- acontecendo até agora, né? Mas aí o que acontece? Mas a gente Cultural. também tem que entender por quê. Porque disso. Questão de sobrevivência, você continuar com a espécie, né? Exatamente. Tem Não, mas, sacanagem. ó, Foi, Você tá né, falando- querido? Acho que hoje em dia não é então, mais Mas necessário. a gente tá falando disso, por exemplo, na brincadeira tudo. Mas você me lembrou de uma coisa que eu li Mas num isso agora livro também. o assunto não é. Não é a gente levou a brincadeira, é mas sério, né? Não, sério. eu sei, mas eu vou falar sobre isso também. Eu li um livro há zilhões de anos atrás, mas que era uma cultura, sei lá atrás, bem ancestral, onde as mulheres de uma tribo, elas, quando as mães, as avós morriam, elas comiam o cérebro dessas pessoas. Estou falando sério. Por quê? Aham. Porque era para adquirir. Era uma crença. Então, você tinha... Então, assim, para mim, isso não é uma coisa que me enoja. Assim, é uma coisa que eu falo, bom, talvez eu não fizesse Não isso. enoja, Mas né? eu vejo sentido. Mas não enoja porque quando você vê que é cultural, É lógico, que tá Como dentro da exato. como tribo, enoja... Eu são já- diferentes, entendeu? Tem gente que gosta de filme terror. Não, então. Eu Tem não gente que tem- assisto, eu não leio É. livro de terror. Olha aí. Mas aí a gente está falando também com uma pessoa que é vegetariana, que aí já tem um Já outro também, né? contexto, Também. que aí você fala todo um contexto disso. Mas a questão para mim, não é a questão, é pela cultura. O que me incomodou no livro não foi a questão de comer a carne, porque eu li o livro, o primeiro ou pelo menos o mais antigo, do acidente do sim, Chile, do de Chile. 74. Quer dizer, né, o E outro assim, lado para do mim Mas foi ali foi canibalismo. necessário, Mas né? foi é necessário, eu canibalismo, entendo. né? Mas eu entendo, como já aconteceu Mas- em outras vezes, existia um propósito. Ok. Não, é uma o coisa do que faz Chile eu não achei sentido. um absurdo. Eu achei triste demais eles precisarem passar por aquilo, Não, e o mas filme não. agora até eles pegam Eu detalhes, assisti né? esses dias, Detalhe Sociedade do da detalhe, Neve, né? Sociedade da Neve. Ficou bom. Eu tava com preconceito de assistir. Falei, não quero ver uma coisa dessa, mas depois alguém falou, não sei se foi você que comentou, alguém comentou comigo. Falei, eu vou olhar. E foi bom, não foi ruim, Até não. que ponto o instinto de sobrevivência te leva? É. Sim. Sim. Vai fazer o quê? Pois é. Pois Mas é. é aquilo, né? Às vezes a gente precisa fazer algo que não é do nosso usual para sobreviver. Né? É surreal. Mas aí é onde que vem de novo a questão moral, a questão ética, a questão de uma série de coisas. Errado ou certo é moral, né? Então, assim, talvez o que nesse país seja errado, no outro Sim. seja certo. É tudo diferente. tão Então é moral. relativo, né? Mas é assim, a gente fala de uma posição onde você chega e fala assim, não faria isso, porque isso aqui, independente do que for. Não, porque eu acho que não. Mas você está aqui, você está alimentada,
Né? Almoçou, comeu bem, vai chegar em casa, vai jantar, tá tudo lindo. Ninguém tá passando por uma situação limítrofe aqui, onde você tem aqui. Mas aí é outra história, né, cara? Exato, como no filme e outras coisas, voltando a falar, né, do medo que eu tenho, é da sociedade quando eles se juntam. As pessoas, você falou da arte, de mostrar as coisas tanto ruins como belas, que você possa assistir, ler aquilo sem ter que passar por isso e sabendo da possibilidade. Tá bom. E aprender com isso. E aprender com isso. Não fazer ou fazer. Sim, mas, gente, na prática, quando as pessoas se juntam, parece que vão indo e vão se empolgando como se fosse torcida de futebol e as consequências são catastróficas. Coisa ruim, né? Na maioria das vezes. A gente, agora mesmo, né? Há pouco tempo, tivemos esse caso da ditadura. O Brasil, graças a Deus, é livre de um monte de problema. A gente tem que... né? Somos de um país até abençoado. Não dá para se comparar com alguns, mas foi um problemão aqui nesse país, uma coisa marcante. Muita gente sofreu com isso. Essa geração, e acabou de acontecer, então não foi com gerações antigas. Não, foi na nossa Eles geração. mesmos que passaram por isso, ou os filhos estavam querendo golpe militar de novo. E eu tô falando aqui assim, eu não sou partidária disso ou daquilo, mas sou totalmente contra, porque é um absurdo. O fato independe de ideologia. Isso. Você fazer Como é que pode? Você esqueceu? Exatamente. Como é que pode? Aí né? começa a fala aqui. É isso que me dá medo. Livros como esse que eu falei. É isso. É o poder das pessoas. O Congresso, se achar normal você desafiar a justiça, né? Você achar que é normal você se comparar a uma narrativa de bandido, você querer... Isso é que assusta e o que você fala numa sociedade dessa cercear a liberdade, o outro censurar. lado também assusta, né? Porque o que cultura. acontece? Tudo, não vamos polemizar, mas tudo tem os dois lados. E a gente, infelizmente, a gente está num país que ele se dividiu em dois, né? E um defende piamente isso e o outro defende piamente isso. Então, por um lado... na hora que fala assim, invadir o Congresso, realmente não faz sentido algum, entendeu? Mas não faz sentido também algumas autoridades tomar as ações que estão tomando. Né? Então, tá onde que a gente está ali, ó? Um ato não justifica o outro. Mas onde que eu tô querendo chegar? É o que a gente falou. O que eu vou fazer? Eu não me posiciono e eu vou pro efeito manada. Esse é a coisa errada. Mas é o que o Douglas... Acho que o Douglas usou uma palavra muito importante, que é a normalização. Sim. Né? Isso é muito sério, porque as coisas vão ficando normais. É normal. A gente vem passando. Tá errado. Você vê crianças, a gente vem jovens respondendo a muitos assuntos. Normal. Eu lembro, é normal. eu gostava muito. Por quê? Porque eu fui pela massa, desculpa. Porque eu fui pela massa. Então, acho que essa normalidade que você está falando é justamente isso. O impulsionado, né? Tá indo para a massa e a massa tá achando que é normal isso. O nome efeito manada é muito certo, porque você vira bicho. Vira. Você não usa inteligência mais. Você não pensa por você. Seus instintos, e aí você perde a tua noção de civilidade, sociedade. Não, e você perde noção da gravidade das coisas. Eu lembro, eu gostava... Então, a consequência que vem depois. Hello, né? Exato. Eu gostava muito, muito, e eu via sempre o Ricardo Boechat na Band às 7h30 da manhã, quando ele fazia o programa dele às 7h30 da manhã. E já naquela época, ele morreu em 2018, já naquela época a gente já tinha 18. Ele, 11 de fevereiro, porque assim, eu perdi um parente, eu perdi um parente. O dia que ele morreu, para mim, eu tinha perdido como se tivesse perdido um tio. Eu fiquei arrasada, porque era uma pessoa que entrava na minha casa, era uma pessoa que eu ouvia, né? Era uma pessoa que eu gostava, então era uma pessoa que eu tinha esse contato, né? E ele, desde aquela época, porque ele já noticiava várias coisas que estavam acontecendo no país, ele fala assim, a notícia que eu dei ontem, ela era motivo para a gente ficar mais 5 dias debatendo e ser julgada, porque é gravíssima. Mas hoje já teve um fato pior. Então, essa normalização é porque parece que vira um efeito bola de neve, que quando você tem um ato horroroso, você tem um ato de alguém que faz uma coisa, uma situação, fala alguma coisa, enfim, no dia seguinte parece que a pessoa precisa se superar, o outro precisa superar, então não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Exato, você vicia e a gente está viciado num caos. Mas o que vira notícia? Exato. O que vira notícia? O que vira notícia é o horror.
né? São as maldades. Isso que vira notícia. Se alguém fez o bem pro outro, então... né? Parece... A gente fala assim, nossa, né? Não sei o quê. Tá querendo aparecer, né? Mas isso eu tô falando e eu não tô nem falando... Porque eu divido bem as coisas no sentido de, por exemplo, da maldade... Da maldade pura com a questão do poder. Então, assim, o que eu falava, o que ele falava e o que ele noticiava era uma coisa assim, por exemplo, das autoridades fazendo determinadas coisas que uma pior que a outra. Quando você traz para o campo do pessoal, e a gente falou muito isso também no debate do livro do Rafael Montes, é que você tem uma pessoa fazendo maldade. Então, você tem eu já falei que eu gosto de assistir casos de assassinatos, de serial killer, de pessoas. Sempre gostei. Mas para você entender... Próxima vez eu sento do outro lado. Para entender isso, é uma pessoa. Essas pessoas, elas são você únicas. vê como um fato isolado. Ela tem algum distúrbio, difícil. Sei lá, está Agora, justificado. quando você vê todo mundo, quando você vê uma sociedade... Indo ali junto. Indo junto, e eu achei engraçado assim, eu vi um meme, esse eu preciso falar. O cara assim... A maior parte das pessoas que gostam e assistem canais de assassinato são mulheres. Aí o cara fala assim, e você ainda... Desafia sua mulher, você ainda vai correr. True Obrigado crime. por você ter falado, cara. Agora eu comecei a entender algumas coisas da Andréa. Né? Exatamente. Então, enfim. Mas eu ainda volto com a questão da arte. Você pode ver que nessas maiores atrocidades sempre tem uma queima de livro, sempre as artes acabam, né? Quando você massifica ditaduras e tal, você perde a humanidade, você perde a questão de perceber o outro, perceber o belo, e você perde a capacidade de fazer o bem. E você o ter bem pensamento... também é muito relativo. Não, e você ter o pensamento próprio, né? Você tem isso, por exemplo, na Segunda Guerra, o que teve a queima de livro para você não ter, para que você não possa pensar. Aqui no Brasil, na época da ditadura, o que você não podia fazer? Você não podia ter três pessoas. Você fica muito esperto. Tô falando, você não podia ter gente assim. Né? Aqui você sai daqui a gente sai daqui os 5 reunidos, né? Reunidos, pronto. Por quê? Motim. Motim. Vocês estão pensando, vocês estão tramando. Mas se é para polemizar, também conhecimento é tratado também de modo errado. Tem gente que acredita até hoje que a Terra é plana. Né? Ah, sim. E tem gente que vai lá e mostra, tem relato, tem obras literárias, tem estudos que o cara, até o dia que o cara foi lá, até outro dia que o cara foi no Polo Norte, falou, estou errado mesmo. Pula agora. Faz aí, cara. Vai. Pula. Não é plana, vai aí. No trampolim. Esse é o problema. Mas a gente assistiu um assassinato ou algo que choque, seja lá o que for, educa a gente, eu acho. Você vai dizer para mim que você nunca pensou que você faria melhor aquele assassinato? Não. Claro, Carla olha para mim e responde. Sim. Eu já. Em qualquer filme. Eu tô com medo dele, Zadinho. O cara burro, meu. Não devia ter feito isso. O cara foi, gente, credo. Mas sim, porque você está envolvido Olha, na vai história. todo mundo soltando aí, tá é vendo? sério, porque você está envolvido na história. Agora, você obviamente... vai dizer que nunca passou por isso. Não, imagina. Assistindo um filme, eu lendo um livro e dizer assim, cara, o cara deu 10 mil passos para chegar a isso. O cara podia ter cortado e assassinado o cara ali, ó. Ô, louco. Alguém uma vez falou pra mim assim, ai, que vontade de afogar ele na privada. Eu fiz assim, água quente no ouvido. Não, eu falei assim, vai dar sujeira. Eu falei assim, se usar um veneno, ninguém vai ficar sabendo. Na privada vai ser ruim, né? Você já pensa em outra forma. Olha, imagina a força que você tem que fazer para juntar uma pessoa, colocar... Por exemplo, você vai afogar uma pessoa. Pô, você tem que ter uma força desgraçada para a pessoa ficar ali embaixo. Ai, que credo. Nunca. Agora, se der um baratinho... Tudo bem. Tá, e vocês dois não falaram de livros que incomodaram. Que incomodaram? Que não gostaram. Eu tenho alguns. Que incomodaram? Mas como os que a gente deu exemplo aqui, que me irritou, assim. Então mas eu li até o fim, tá? Eu não parei por isso. Só posso mesmo? Vai. Me incomoda ainda muito aquelas violetas na janela.
me incomoda um pouco, me perdoem. Não é uma questão da religião, mas a questão que aquilo é muito mal feito. Eu acho que pegam-se os clássicos, mistura, maqueia e coloca aquilo como se uma outra inteligência tivesse ditado. Realmente uma outra inteligência escreveu aquilo. Mas não veio no seu ouvido. Mas aquilo me irrita muito, porque fala, bom, isso daqui é poliana, aqui a gente viu... Você consegue identificar, assim? Pois é, isso que eu falo. Quando você consegue ter lá né, os livros, que você tem um background, você tem ali alguma coisa que você... Em música tem isso. Você fala, esse cara usou um negócio... Se é do bem, tudo bem. O cara influência todo mundo tem. Ninguém é gênio de criar algo. Nada se cria, mas tudo se... que assuma isso, né? Que assuma. Agora, você colocar que você é um gênio em cima, quase um plágio, me irrita muito. Me irrita muito, muito. E tem muito disso hoje em dia. Na música, não, eu criei esse novo ritmo. Não, mas já tá lá, os Beatles já fizeram, todo mundo já fez tudo. Na literatura é mais fácil, por exemplo. Paulo Coelho. Né? E quer ser processado lá. É nada. Não, é o que eu falei. Se a gente tivesse esse alcance, uau. Que bom. Aquele negócio do anjo, não, mas eu fui, ele é um aquela coisa que te dá meio diploma de burro. Não, eu estou falando um negócio que você não vai entender. Então eu vou colocar de uma maneira baixa... É dar meio um diplominha. Agora, eu não tiro o trabalho dele de formar, e foi o primeiro que criou um mercado literário no Brasil. É antes do Paulo Coelho, depois do Paulo Coelho. Eu gostar ou não da literatura dele, ele me irrita profundamente. Mas ele tem o seu valor, né? Enorme. Eu não gosto. Nunca li. Acho que li uma coisa do Paulo Coelho. Nossa, até que eu li. Não li, não. O Alquimista, Brida... 11 minutos. Não li. Então, ele foi um fenômeno criou o mercado literário no Brasil. Você não tinha. Eram male os clássicos. Agora, essa nova literatura e você escrever para as massas nunca teve no Brasil como ele. Depois dele veio, ele foi antes do Harry Potter, né? Sim. Não fale mal do Harry Potter, hein? Senão a gente vai brigar. Porque eu gosto. gosto. Porque eu só assisti os filmes. Eu não tenho... Ah, que pena. E assim, os livros são só demais. até lá dos... Como é que chama? Dementadores? Dementadores. Que é maravilhoso. O Gary Oldman, só por causa disso. Tá bom, não o legal do Harry Potter foi a cerveja de abóbora. Amanteigada. Amanteigada. Isso foi bom, cara. Eu fui nos Estados Unidos, tomei docinho e tal, cara. Mas só pra terminar, eu gosto das coisas que me irritam. Como assim? Peraí. Literatura. Você irrita ele? Você gosta das coisas que te irritam. Porque o que irrita evolui, né? Faz a gente tira a poeira, da zona. Não, mas peraí. E fala, por que eu não gosto disso? Sim, esses livros, Violetas na Janela, por exemplo, você gosta porque te irrita? Não, gosta porque eu consegui detectar aquilo. E falar, bom, eu saber o que te irrita ali. Me tira a ferrugem, sabe? Assim, falar... Consegui detectar... Te provoca. Me provoca, exatamente. Me provoca de uma maneira pequena, mas eu acho que aquilo traz alguma coisa boa pra gente. Aí você lê de raiva. Aí você lê só pra falar mal. Eu assisto um monte de coisa, eu não vou dizer um monte de coisa... Pra falar mal. Pra falar mal. Casamento às cegas. Não, casamento às cegas. Sei lá, ué. Eu mais gosto... fazer comentário. Porque aquilo Largados e Pelados. Eu assisto. E acho errado o nome. Porque não devia. É Largados e Pelados e tem pixelizado. Tá errado. Eu concordo então com você. Deixa pelado, né? Pois então deixa pelado. Concordo. Não, largados e embaçados. Né? Embaçados. E semi-pelados. E pixelados, semi-pelados. E semi-pelados. Porque então não pode. Olha, vocês podem ficar de tanga e pronto. Morram aí. Entendeu? Ganham um canivete e acabou. Brincar de Tarzan. Olha, eu li livros da Zíbia, vários. Foi pelo menos assim, para ler foi bom, sabe? Para você pegar o hábito da leitura, as histórias eram boas e também davam foi um jeito suave de descobrir o espiritismo, né, em si, assim, essa teoria. E aí dava
alento. Dá um isso. Alento. Você começava a entender, porque tem muita coisa que eu, pelo menos, não me conformo, sabe? Você fica, como é que pode? Isso aí você vai nessa linha, você fala, entendi. Então tá. Então, né? Vamos aceitar assim, menos mal. Tem uma lógica ali, porque você fica buscando. E aí foi legal. Teve um período. Depois também nunca mais eu consegui ler nada. Também foi um fenômeno, também criou. Sim. Eu acho que antes deles não tinha nada romanceado e palatável da literatura espírita. Porque quando eu lia, especialmente coisas do Chico Xavier, sofrido, hein? O problema é uma narrativa esse. muito fui ter-lhe ali como ele disse. Que linguagem complicada. A linguagem é complicada. Coloquial? E a história é uma história... Você também leu? Do Chico. Do Chico, então. Mas assim, eu li Chico... Também Chico li, Xavier, mas era mais sofrido. Mas era uma coisa que me trazia aquela coisa do catolicismo, do Deus punitivo, de que você tem que entrar. Não, do Chico Xavier. Tem uma dos livros dele que eu não lembro qual que é, mas que fala sobre. Ele fala lembra, muito dos 50 anos depois, eu acho que 50 e há 2000 anos. Você... Esses dois, assim, eu achei tão bonito, só que difícil. Só que então, mas é que você entrava ali para ser comido pelos leões e atua. E que não é a minha índole, né? Não, porque você vai, então você tem que entrar com a cabeça baixa, de sacrifício. Não vou, que sacrifício, eu vou lutar. Não, então, eu vou lutar. Mas assim, era uma coisa muito... Prefiro ser gladiador. Era uma coisa muito... então era uma coisa muito sofrida, era uma coisa muito de você abaixar a cabeça para uma sociedade que estava errada, para uma autoridade que estava errada, para um poder que estava errado. E aí veio a Zíbia com uma coisa leve, com uma coisa que você... esse livro que eu li... Venceu. O Amor Venceu o Matuto. Que então história, o Matuto, que era aqui no Brasil ainda, sabe? Tudo bem. Tem nos clássicos. Tudo bem. Ok, eu não estou nem chegando nisso, Fala mas... aí pra mim. Sim. O quê? Qual deles? Estraga. O nosso lar... Estraga pra mim, assim, não, mas vai. eu não quero ofender Não, mas ninguém. estraga, vai, fala. Não, acho que o nosso lar é uma Divina Comédia bem palatável. Bem mais palatável. O Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia. Mas né? É um paralelo. Eu acho a interpretação na linguagem deles. Eu fui procurar e tal, e não tem uma filosofia espírita, né? Você não tem textos como judeu, né? Como muçulmano. Então, é uma característica... É como se fosse uma interpretação, sincretismo geral. Eu não estou falando... Eu tô falando, isso, né? Não tem uma coisa... Por exemplo, você não tem a Bíblia, você não tem escritos, por exemplo, como o Alcorão, como por exemplo, o Chico a Bíblia. era psicografado. Só que a gente tem que ter falava era espetacular. Sim, a gente só tem que ter uma mensagem de literatura aqui, pelo amor de Deus. Estamos falando única e exclusivamente de literatura. A gente está falando zero de falar de religião aqui, porque primeiro não tenho nem conhecimento para tal, né? Não estou capacitado para tal e tecer qualquer comentário. Mas o que eu vejo é o seguinte: tudo existe uma evolução. Então, quando eu falo do Alcorão, quando eu falo da Bíblia, quando eu falo de algumas escritas de 5.000 anos atrás e tudo mais, a gente não vai falar, eu não consigo enxergar nisso o Espiritismo. Mas por que eu não consigo enxergar nisso o Espiritismo? Porque o Espiritismo não nasceu naquela época. Ele veio uma evolução e teve uma interpretação, como teve, sei lá, uma Setionoye da vida que fala algumas coisas muito interessantes, de gratidão e tudo mais, e que não tem digamos assim, uma pedra angular que começou dali. Mas ela pegou a interpretação de várias situações e de várias literaturas sagradas e talvez tenha consolidado para trazer alguma outra visão em relação àquilo, entendeu? Então, quando a gente começa a olhar o que é a raiz do negócio versus... algumas coisas não dá para nós compararmos. Então, por exemplo, vou comparar o judaísmo com o cristianismo. Cara, existe toda uma evolução disso, e o que está certo e o que está errado? Eu não sei. Mas uma coisa na literatura, falando na literatura, pegando o que o Douglas disse, é assim, voltando nos livros um pouco da Zíbia, é um caminho
que você entra, que te provoca e você vai buscar outras Perfeito. coisas. Então, Tudo deveria ser assim. Então, você perguntou para ele como é que ele começou a ler, e eu lembro que eu já falei isso no último Rap Confra, não li nenhum livro que me mandaram, li um que me mandaram me mandaram ler na escola. É a cor do nosso esmalte aqui, só pra vocês não ficarem curiosos. Olha isso, coincidência. Eu li um livro que eu não lembro qual o nome pela escola, que eu achei legal, até porque todos os livros eu começava, tinha aquela narrativa, tudo muito clássico, tudo muito, enfim. Aí não li. Coisa com que 15 me irrita, anos... Pessoas que leem e esquecem o nome do Nossa, livro. esqueci totalmente. E esquece o autor. Totalmente. Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Maravilha, mas você lembrou. Isso tá na moda. Eu comecei a ler aqueles livros hoje. de banca de jornal. Júlia. Nossa, Sabrina. Sabrina. Eu nunca li nada disso. Sabrina. Não. Eu li a revista Carícia e Capricho. Então, Agora esses livros eu não li. Eu li aqueles Não livros. sei o que eu perdi, mas... Então, mas eu lia. Era? Tá. Como você sabe, então? Não, porque... Não, era tudo... mas assim, o que é? Era Porque papel tinha jornal, muita... né? Primeiro que era o seguinte... Dessa idade, assim, você a letra desse Devia tamanho. ser Você ainda, tinha viu? O uma livro ia idade. ser bem mais barato. Você tinha uns 15 acho, anos quando lia esse tipo de livro. Era um livro que tinha um contexto sexual forte, sensual muito forte, que você, junto com a adolescência que você está ali com os hormônios fervendo, aquilo era fantástico. Só barato. que... super barato. E tinha aí, era livretinho. Só que chega uma hora que você li, sei lá, 10 daqueles livros. Eu falei, tá, acho que tá na hora de ler alguma coisa você maior. muda de fase, né? Aí eu li Sidney Sheldon. Isso que eu ia falar. Maravilha. Li, eu falei, nossa, que legal. Li os 3 livros dele. No quarto eu falei, ele começa sempre pelo antepenúltimo. Mas aí e é que tá. volta. Você falou que gosta de, quando gosta de um autor, gosta de seguir. Eu aprendi a não fazer isso, Hoje porque eu eu não começo faço. a perceber. Aí eu vejo que falo, eu já aquilo sei é o que uma. vai Ele tem acontecer. um Tem sistema de previsibilidade. escrever livro, aí perde o encanto, Aí é sabe? previsibilidade da Mas aí história. você passa para outro. E aí, o que aconteceu comigo, que eu acho uma Dan bênção Brown hoje... é tudo igual. É tudo igual. Parece eu não suporto uma receita mais, de sabe? bolo que você só faz o Foi bolo o com aquela tempo. base. Só E muda só o recheio, chocolate, abacaxi. meu primeiro emprego, eu era recepcionista de uma diretoria, então eu ficava o dia inteiro sentada de frente para um elevador e não fazia nada, não tinha nada para fazer. Eu era um enfeite. Tome Sidney Sheldon. Não. Agatha Christie. Eu li o Livro dos Espíritos, porque eu comecei, deu fiquei maluca, porque você começa a ler, eu falei, não, peraí. Aí eu li uma série de outros livros, tudo bem, mas assim, eu queria buscar mais. Aí passou, tive minha filha, não sei o quê, entrei na fundação. Na fundação também eu tinha um cargo lá de mais ou menos de enfeite, aí eu tinha que preencher meu tempo. Foi onde eu li Jung, adorava os livros do Jung, que não tinha nada a ver com romance. In Your Work. Li Jung, li muito livro esotérico, li Divina Comédia, fui tentar ler Ana Karenina, não consegui. Eu li esse livro, não bem consegui. Mas eu lia, começava, aí a gente começou na época de ler As Brumas de Avalon. Ai, que delícia, amei. Olha, boa lembrança. Adorei Brumas de Avalon. Os Cavaleiros, como é que era? Não era Cavaleiro do Apocalipse, tinha um outro lá que a gente lia, que a gente pegava uns livros assim, que tinham 4 série livros. de livro. Séries. Vocês gostam de série de livro, assim, sequência, né? Eu adoro. Hoje eu tenho mais como medo. Harry Potter. Como Harry Potter. Como Harry Potter. E a gente, nessa época, era gostoso, porque a gente lia os mesmos livros. Então, a gente fazia isso. Você lê e você tem com quem conversar. Porque, às vezes, a leitura, ela é solitária. Mas você quer falar, nossa, você já chegou nesse ponto. Você sabe que uma das coisas que eu mais gostava quando as meninas liam Júlia, sei lá, essas coisas. É porque assim, homem não tem paciência de escutar. Cara, eu adorava escutar elas, meu. Porque aí eu falava assim, cara, finge que eu sou o cara que você tá gamadinha no livro, cara. O problema é que elas iam querer que você atuasse como os caras do livro. Rapaz, mas olha... eu vou te falar uma coisa, foi uma época gostosa, cara. Eu li um livro eu namorei bastante com meninas assim. Eu li um livro há pouco tempo, para passar tempo, bestinha, acho que é Clube dos Homens, alguma
uma coisa assim. Achei que ia ser divertido, mas não achei muita graça, não. Mas a ideia é essa, que os homens lessem livros, romances que as mulheres leem, né? Os romances ali, e aprendessem a entender o que a mulher espera. Porque, gente, o que está ali no livro, né? Seria... Mas então você tem a resposta do Freud? Então, o que as mulheres querem? Do que as mulheres gostam. Ler, como Estão que ela nos chama? romances Colin de Hoover, algumas coisas assim, né? Então, sabe? Então o Freud não achou porque não leu o Sidney Sheldon. Eu acho que Então, não, ele ficava pensando, problematizando. Ele ficava, a esposa dele. Ele ficava só pensando. Gente, faltou ela falar do incômodo. É verdade, Cláudia. Você não ia passar. Ô, Cláudia, perdão. E a gente já está para encerrar. Então, você vai ser a última a responder sobre isso. Sim, já. E aí, não que a gente vá parar agora, mas você pode ir caminhando para o fechamento da nossa terapeuta aqui, né? Então, eu não tenho um livro específico que eu lembre, assim, que eu não gostei. Mas eu não gosto de livro de autoajuda. Tá? Me incomoda muito. Muito mesmo. Então, eu sei de livros que eu não consigo comprar ou me aproximar deles. Nem se aproximar. Quando eu olho assim, não consigo esses títulos, sabe? Então, quais tá títulos? Vendendo, então mas coisas, assim. Eu me sinto... Que começa como? Como não sei o quê. Como não sei o quê. Faça isso e a sua vida vai ficará... mudar. Sabe? Isso me irrita, né? E aí eu me afasto. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Agora, esse é bom, hein, mesmo? 1956, mas esse livro é bom, cara. Pode ser. Opa, eu sou defensor dele. É bom, não, mas desculpa, vamos lá. Qual que é? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Primeiro, né? 1956. Mas eu não realmente me afasto Eu desses também não livros. gosto. Agora tem ao contrário para eu responder também, né? Quando perguntou que livro que a gente gosta, né? Eu acho que eu me aproximo muito de livros. Eu lembro, assim, eu li muito na adolescência. Acho que foi a fase que eu mais li. E eu gostei muito de livros que tratam do comportamento humano, tipo Cortiço. Porque será, né, gente? Predestinada. Sim, mas já estava dentro de você. Olha o seu interesse. Você não falou que tá Germinal. Esses livros traziam, assim... Reflexões, né? Não, mas assim, o suor do homem na mina, ou Cortiço, as pessoas como elas moravam, os relacionamentos, né? Então, sempre me atraí por na prática assim. Mesmo, agora, não era interno, a mente das pessoas, o comportamento. Era o dia a dia, a vida, o local. Ler de outra forma, pensando... né? Mas como adolescente, eu gostava de livros que mostravam como as pessoas se relacionavam, como elas viviam, o sofrimento, as alegrias, né? E pessoas ou mais pobres, mais ricas, tipos diferentes, né? Então, acho que eram livros que me atraíam bastante. Agora, voltando um pouquinho no espiritismo, eu não posso sair dessa conversa assim, porque é algo que está me dando um ciricutico, né? Ela tem o ciricutico sério. hora. Quietinha. A gente não... Porque, assim, eu li quase todos os livros do Chico. Eu acho que quando a gente conhece o autor, dá pra gente, assim, um outro envolvimento. E eu fui criada junto do Chico. É mesmo? E meu pai frequentava a casa dele, toda vez que ele vinha para São Paulo, em noites de autógrafos, eu, criança, eu ficava passando por baixo da perna das pessoas na fila que iam esperar para ele dar o autógrafo. E eu ficava brincando que eu tinha que esperar, porque meus pais ficavam ajudando a noite inteira e não tinha com quem me deixar. Aí eu fazia aí chegava, oi tio, aí sentava no colo dele, dava um beijo e voltava para a fila tudo de novo e passava por baixo das pessoas. E aí eu fui crescendo, mas aqueles títulos eu às vezes ajudava a arrumar nas estantes, porque estavam vendendo. Então, você tinha uma proximidade com aí, tudo, quando eu fui né? crescendo e sabendo ler, aí eu comecei a ler. E o meu primeiro livro foi do palhaço Tintino. Que o palhaço Tintino era um palhaço, que era um livro do Chico para criança. Então, porque tem alguns livros para criança. Eu não sabia. E o Tintino era um palhaço, que ele sofreu muito porque ele perdeu o emprego, o circo pegou fogo, uma coisa assim. Eu não me lembro todos os detalhes. Vou ler esse livro. Mas aí... ele fica abandonado, ele fica na sarjeta. E aí, quando ele vai pedir comida, água, ninguém ajuda ele, né? E ele, no final... Infantil.
E no final mas é ilustrado, é bonitinho. Sim. Eu lia muitas vezes, assim, e foi um livro que fez parte, um deles que fez parte da minha formação enquanto criança, né? Porque aí ele falece, o Tintino na rua. É um livro, né? Infantil. Mas é sem... Eu sei. Eu sei, mas é tão diferente. Não, é tão diferente mas do que a gente deveria ler. Mas é bonito, porque fala de amor, de cuidado, ensina a ter empatia, um monte de coisa. Isso impactou muito a minha formação. É que eu tô falando que é diferente dos livros infantis que a gente, que eu li, que eu cresci com Cinderela, com... Não, eu também. Então, mas assim, a realidade de você às vezes falar assim, não, a criança não tem que passar por isso. A criança tem que passar por isso. Tem. Ela tem que passar, ela não pode ser... O final do livro, ele falece e ele vai para o céu. E aí é uma alegria, e aí não sei o que, tudo que acontece, encontra Jesus, tudo. E eu, como uma menina judia, eu também fui apresentada a Jesus. Então, a minha vida foi uma formação ecumênica. Olha, né? Que legal. Então, eu tinha que dar esse depoimento. Porque, para mim, assim, ler os livros do Chico, apesar mesmo que tinha essa linguagem mais rebuscada, tudo, alguns dos livros, né? Mas acho que fez muito parte da minha formação, porque combinava com a pessoa dele. Sim. Entendeu? Não era uma coisa assim... Era livro coerente. De autoajuda, vamos vender. Não, o Chico não tinha intenção, vamos vender livros. Sim. Não era a intenção dele, nunca. A intenção dele era desenvolver as pessoas para uma coisa melhor. Tanto é que morreu, se ele fosse ganhar, ele estaria... Não, meu pai tinha fábrica de camisa. Ele levava para Uberaba camisas para o Chico e na cara do meu pai. Ele ficava com uma, se ele precisasse, e o resto ele já ia distribuir. Olha. Na cara do meu pai. Doando. Meu pai sabia que ele ia fazer isso, né? Então, enfim, era só um depoimento. Mas legal. Que eu não podia muito bom de seu depoimento. Muito bom. Eu posso fazer uma pergunta em relação ao livro de autoajuda? Porque a gente falou de livro de autoajuda, eu concordo com você, porque às vezes você compra um livro de autoajuda e você fala, cara, eu vou fazer isso. Mas sai correndo daqui até a Paulista que você vai emagrecer 10 quilos. Pô, mentira, meu. Pra você emagrecer 10 quilos, você tem que se matar no exercício, diminuir boca, o caramba todo, né? Você tá falando. Agora, vamos lá. Quando a gente está falando de livros, e tem um livro que eu queria já até ter comentado da outra vez, para ver o que vocês acham. Por exemplo, O Pequeno Príncipe. Maravilhoso. Vou falar. Mas ele não é de autoajuda. Não, mas onde que eu tô querendo chegar? Eu não entendi a ligação. Posso dar o meu depoimento com relação ao Pequeno Príncipe? Sim, mas só que não deveria, na minha visão, ele não deveria ser qualificado como um livro de autoajuda. Não, nunca. Mas eles estão usando hoje como livro de autoajuda, entendeu? Então, por que dessa provocação? Às vezes o ser humano ele começa a tentar achar alternativas para massificar algo do bem, mas com um intuito totalmente... distorcido. Embalar o produto, né? Mas olha só. Embala o produto, cara. Mas eu quero te dizer uma coisa. Todo livro pode ser de autoajuda. Sim, concordo. Então, assim, se você for a ler... A Bíblia, né? Pode ser. Não, eu ia falar isso. A Bíblia, né? É de autoajuda, de uma certa forma. Da forma que cada um quiser. Mas se você for pegar Cinderela, pode ser de autoajuda. Sim. Né? Eu trabalho com biblioterapia e a gente usa várias histórias como disparadores para justamente a pessoa se olhar, analisar aquele personagem, se projetar naquele personagem, o que tem ali, o que tem aqui. Né? Então, a Cinderela sofre porque ela perde o pai, né? Perde a mãe primeiro, depois perde o pai e fica lá tendo que trabalhar. Então, assim, quando você começa a olhar para aquele personagem, o que tem ali que tem em mim? Então, acaba sendo também de ajuda. Autoajuda. E eu acho que o Pequeno Príncipe, na minha maneira de olhar, entra. Só que existem os marqueteiros, né? Vai pegar a frase do Pequeno Príncipe, vai criar um produto com aquela frase. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Preciso fazer o meu depoimento, então, com relação ao Pequeno Príncipe. Eu li o livro, acho que uma vez. Puta, li uns 200 não, o filme escuta, todos também. Não vi o filme. O filme eu vi uma vez só, acho que porque, enfim, porque já foram alguns filmes, né? Mas, em 1970, quando eu tinha 4 anos, eu ganhei o LP do Pequeno Príncipe. É triste. Não é triste. Primeiro o seguinte, foi ali que eu me apaixonei pelo Paulo Autran. Porque ele faz o aviador.
E a voz dele é uma coisa maravilhosa. A interpretação dele, assim, eu não consigo ler o livro sem ouvir a voz do Paulo Autran. E então, assim, eu passei a minha vida, basicamente, ouvindo o Pequeno Príncipe. Por quê? Porque eu achava eu tinha disquinho, né? Eu tinha aquela coleção de disquinho colorido. Disquinho verde. Eu tenho. Enfim, eu tenho que fazer um parênteses, porque eu tinha o da Chapeuzinho Vermelho e tinha uma musiquinha, né? Dos caçadores. Nós somos os caçadores e nada também nos amedronta. Não aí assim, aí não sei o que lá tinha. Não, é porque o meu disco estava riscado. Meu disco estava riscado. E não era o dele, era o do Lobo Mau. Ele falava assim: vai haver festança, né? Tem um bom petisco. Vai haver festança. Então, o meu não. O meu era assim: vai haver festi. Vai haver festi? Porque ele estava arriscado. Então, eu cresci ouvindo vai haver festi. O dia que eu ouvi inteiro, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Está errado. Tá errado. Mas, enfim, o Pequeno Príncipe, quando eu ouvia, eu achava muito chato. Porque ele não tinha música. Ele não tinha aquelas coisas, com 4 anos. Aí, as coisas, né, você vai crescendo. Aí, fala, de vez em quando, eu colocava lá na vitrolinha, que era a vitrolinha, o disco LP, grande, você tinha que virar do lado, tudo. Aí, você vai ouvindo... Aí você vai, não só a questão do cativa, a questão dele falar que para cativar você tem que sempre vir no mesmo horário para ele se preparar. Os campos de trigo que lembram os cabelos do Pequeno Príncipe. O desenha-me um carneiro e ele desenha um monte de coisa e nada tá bom. Ele fala, tô, essa caixa. E ele fala isso, o carneiro tá aí dentro, a imaginação tá ali. Eu fui crescendo com aquilo e hoje, como eu não tenho mais onde tocar, eu lembro que já trabalhando, eu comprei o CD e eu ouvi o CD indo trabalhar. Então, assim, cada vez que eu ouvia, era um entendimento diferente, era uma situação diferente, de uma história que é linda, né? E foi uma história muito preconceituoso. Sim. Teve um preconceito muito grande porque era livro de Miss, né? Era livro de Miss. É pequeno, até que fizeram o filme de, acho que 70, né? Que é maravilhoso e mudou tudo. Não tinha nem nascido. Eu também não. Eu já nem tinha. Mas eu acho que essa coisa da autoajuda é porque o Saint-Exupéry caiu ele escreveu o livro no deserto. Ele né? caiu na África. Ele era aviador, ele caiu na África mesmo. Sumiu também. Ninguém sabe o que aconteceu porque ele sumiu. Acho que ele foi o único livro, né? Que ele não tem. Não... E aquilo são delírios, e o que ele tinha que fazer enquanto ele estava lá esperando ajuda. Então, tem uma coisa de superação através da imaginação, da criatividade. Tem a coisa do Pequeno Príncipe falar que, quando ele fala você foi picado, né, pela serpente, ele fala, para onde eu vou o meu corpo é muito pesado para eu levar. Então eu tenho que... Tem tanta... É de uma delicadeza... É uma delicadeza. Muito. Então, As o livro, visitas em todos os mundos, né, cara? E aí o homem que calculava. Eu não tenho tempo. Muito louco. Eu não tenho tempo. Contava as estrelas e tal. E aí, aquilo ali para mim é muito interessante. Porque você pergunta assim, tá... O Pequeno Príncipe, com toda a ingenuidade dele, ainda pergunta para ele, mas, né, com outras palavras, mas tá bom, o que você vai levar disso? Você não tem tempo para nada. O homem que calculava. Entendeu? Então, depois, quando a gente tá adulto, chega numa determinada fase, você fala, porra, cara, eu sou aquele cara. Então, eu preciso repensar. O livro faz mais sentido para adulto do que para criança. E tem um outro que aspecto... nem a Alice, eu só fui entender a Alice com 50 anos, ontem. Pois é. Fumado, a né? Alice através do Você tem que fumar para entender aquilo. Porque né? Mas muito profundo, cara. A gente não tem essa... A gente... Porque, assim, na minha visão, né, gente? Toda a inocência, ela... é difícil de ser desvendada, meu. A gente tem um conceito totalmente errôneo. De novo, meu conceito, tá? Totalmente errôneo. Então, assim, na hora que você vê o inocente, ou o que ela traz, cara, é incompreensível pra gente desse mundo. Não é a simplicidade, a pureza? Então, que né? Você não consegue compreender mas existem coisas, alguns aspectos que, assim, quando a gente fala em livros como O Pequeno Príncipe, e a gente... Falando ainda dos contos, né? Você não tem uma criança que leu uma vez um livro. Ela leu, eu lembro do livro que eu tinha, que tinha umas coisas, conforme você virava, ele aparecia umas imagens diferentes. Os disquinhos.
eu ouvi os disquinhos que eu sei de cor. Criança gosta de né? repetir, Então você né? Repetir. Mas a gente hoje... Aconteceu uma coisa comigo recente que foi... eu li um livro que chama Distância de um Resgate. E é um livro que no começo você fala, não estou entendendo nada. Ele é um diálogo, começa com diálogo. E ele fala para ela assim, a gente precisa saber onde nascem os vermes. A gente precisa entender onde nasce. Aí você fala, bom, começou, um negócio louco. Só que eu lembrei dessa história e aquilo me incomodou. Porque eu fui contar algo assim, eu falei, nossa, mas é interessante isso, essa pegada. Eu falei, eu vou ler de novo. Quando você lê de novo uma coisa, quando você tem contato com uma segunda vez que você está lendo, você já conhece a história, quer dizer, não tem aquele medo do que vai... ansiedade do que vai acontecer. Saber o que vai acontecer. Quantos livros a gente leu que quando você vê que alguém morre ou acontece alguma coisa, você para, você fala... Peraí, eu tenho que ler. Não, peraí, volta, se lê de novo. Então, assim, Também tocou num assunto que agora me deu um flash, assim, aquela coisa que você só leu uma vez e não esqueceu mais. Metamorfose do Kafka, para mim, eu acho que só uma e eu acho que eu sei de cor o livro. Uau. Gente, sério? Eu não sei de cor, mas eu amei. Mas marcou muito. Não, você uma também? vez só. Gregor Samsa abre os olhos e percebeu que era um inseto. E toda a narrativa ali de ele... né, ir virando um inseto, porque ele não aguentava. E aí depois eu não fui ler, mas aí você fica pensando, você fala, não é um conto bobo de ficção científica, de surrealismo. Tem uma crítica ali, e eu acho que eu só li uma vez. Então, e tem. Aquilo fica ruminando, e aquilo você fala, não, será que eu li aquilo mesmo? Eu viajei. Depois você vai lá e volta, é bom ter o livro, né? E hoje a gente tem acesso no celular. Mais fácil. Quando eu li de novo, você vê outro livro. É outro 10 livro. anos seguidos, a prosa da Divina Comédia é um livro novo. Eu não consigo fazer isso. De ficar, eu acho que eu tenho tanta ânsia de ler tantos, que para mim figurinha repetida não dá. Não sei. Em poesia, é difícil demais. Eu só li uma vez, que é impossível. Eu li em poesia. Não, mas eu sim, mas eu tinha... todo o tempo do mundo, né? Não era uma coisa que eu tinha... Eu li, eu falava, eu precisava passar. Eu li, e eu lembro que a gente foi pegar... São decanatos, então a terceira tem que rimar com a década. Então, é brabo. Pro cara fazer um negócio daquele... Muito nome. Pro cara fazer aquilo. Você, e aí... Mas na questão, por exemplo, do soneto. O soneto é uma coisa maravilhosa que você tem que... São quatro partes... As duas primeiras são em 4 frases. Elas têm que ter a mesma sílaba métrica. E as duas últimas são em 3. E, cara, você tem que colocar a palavra chato, ali. Né? Não tá ficando chato. Quem fazia isso era Vinícius Parece de que eu tô na Moraes. escola de novo. Mas a gente precisa encerrar, gente. Né? Lembra? Deve ter meia hora que eu falei que a gente precisava encerrar. E a gente... É a censura. Não é a censura. Mas começou a contar estrofe, me levou pra escola. Mas você não lembra disso? Eu tô no happy hour, é pra ser um negócio legal. E qual é o livro que você odiou? Esse, o do George Orwell. Qual que você amou? Que eu amei? Gente, difícil, hein? Não tão difícil. Eu vou falar um que até hoje ficou na minha mente, que é o Físico. Noah. Uma epopeia de um médico medieval. Noah Gordon? Tem um filme maravilhoso. O filme eu vi depois, mas o livro... E você leu uma vez só? E uma vez só. Eu sou dessa, eu leio uma vez só. Então, agora só pra gente encerrar. Eu gostei muito dele. Então você entendeu o que eu falei? Muito. Tem um quando bate, você não precisa ler de novo. É bom que se leia. Mas... Tá bom. A gente falou aqui, ia começar com pergunta, a gente fez uma pergunta só e não fez. A gente tem assunto para a próxima. Sim, mas eu quero saber o seguinte. Próxima a gente vai fazer pergunta, né? Você falou do livro. É uma pergunta por... Vamos terminar com cada um falando um livro que viu o filme ou que achou que foi fiel. Não dá tempo não, Carlos. Só o nome do livro. Pelo amor de Deus. Acho que era bom a gente deixar Então isso para o próximo encontro. Bom, vocês ficam aí só esperando o próximo encontro. Ou que você achou que foi fiel, ou que você achou, cara, errou. É que aí a gente não... Lição de casa para a próxima, porque a gente vai querer falar sobre. Tá bom. Mas por quê? Imagina, a gente é tão comportado. Demais. De tempo.
para as pessoas poderem assistir, né? E ficar com vontade de ver de novo o próximo, senão... Senão a gente gasta tudo aqui, pô. A gente tem que fazer isso uma vez por mês, pô. Exatamente. Então é isso, né? Então a gente fica por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Muito a contragosto. Se você tem algum tema que você quer perguntar, jogar aqui pra gente polemizar semana que vem. Semana que vem não, na última quinta do mês. Pode escrever aí pra gente nos comentários. A gente fica por aqui. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.